Olá a todos, professor Antônio Carlos, viajando pelas poderosas ondas do cálculo integral e diferencial, auxiliando a física, para mostrar para vocês toda a base matemática de nossa tecnologia. O que nós veremos hoje, uma das coisas mais espetaculares da física matemática, que são as equações de Maxwell. Muito antes da teoria da relatividade, elas são compatíveis com a teoria da relatividade, e muito antes de existir uma onda eletromagnética que viaja a 300 mil km por segundo, ele descobre com considerações puramente matemáticas. A onda eletromagnética só veio a ser emitida por Hertz 15 anos depois da descoberta de Maxwell. Então, só para lembrar um pouquinho do cálculo 3, do que a gente vai tratar, campos escalares, temperatura, pressão, energia, potencial elétrico, campos escalares, são funções de uma ou várias variáveis que definem um escalar. O escalar de ordem 1 é um número. Campos vetoriais, força e velocidade, campo gravitacional, campo elétrico. Campo gravitacional muito conhecido de todos, né? É um campo especial, rotacional zero, campo conservativo. E os campos vetoriais definem todas essas grandezas em 3D, né, no espaço, que precisam de modo, direção e sentido. Muito conhecido de vocês é o campo gravitacional. Ele é um campo de simetria esférica. Né? Se um gigante aqui soltar uma pedra, para ele a pedra está caindo, a gente olhando de fora do planeta, ela está sendo sugada para o centro do planeta. Né? Se o gigante vier aqui no Brasil e soltar uma pedra, para ele a pedra está caindo, mas para a gente, olhando de fora, ela pega uma linha de campo gravitacional e é sugada para o centro do planeta. Mesma coisa aqui no Polo Sul. Se ele soltar uma pedra aqui no Polo Sul, para a gente que está aqui fora, a pedra está subindo. Para ele, ela está caindo. No Japão, mesma coisa. Se o cara soltar uma pedra aqui no Japão, ela pega uma linha de campo gravitacional e vai em direção ao centro da Terra. Para a gente, ela está andando de lado. Para o japonês, ela está caindo ao solo. Ele é um campo gravitacional conservativo, porque a integral de linha independe do caminho, só depende da posição inicial e final. E o que a gente precisa lembrar também, para entender as equações de Maxwell, ou Maxwell, ninguém sabe como o pai e a mãe de Maxwell chamava ele, né? James Clerk Maxwell, nascido em 1831, falecido em 1879. Ele descobre a onda eletromagnética em 1868. 15 anos depois, o Hertz emite a onda eletromagnética. Só para lembrar, se eu tiver um campo escalar de várias variáveis, qualquer que seja a expressão, o operador vetorial gradiente transforma essa função escalar numa função vetorial. Tem várias aplicações, né? Derivadas direcionais é na direção desse vetor que a derivada direcional é máxima. O que não, é o único operador que não será usado aqui. Temos também o operador divergente. A expressão dele é essa daqui. Ele é muito parecido com o gradiente, mas ele faz outra coisa completamente diferente. Esse operador, ele pega um campo vetorial e transforma num campo escalar. Essa é a razão desse ponto aqui. Ele pega um campo vetorial de várias variáveis, de uma, duas ou três, ou de quatro, sei lá, faz o produto interno e calcula essas derivadas. Então ele transforma um campo vetorial num campo escalar, porque quando ele faz esse produto interno, o campo vetorial dá um escalar. E o rotacional, só aplicado em campos vetoriais. O rotacional é definido por esse determinante.
e aqui você coloca as coordenadas do campo vetorial que você quer calcular rotacional. Simplesmente falando, para a gente entender o que é popularmente, né, falando, o gradiente aponta para a maior variação da função escalar de vários variáveis. O divergente te fala se esse campo vetorial diverge ou não no popular. Se você tiver um campo vetorial constante, a divergência dele é zero. Tá? Se ele começar, a ponta dos vetores começar a mudar a direção, o divergente deixa de ser zero. O rotacional significa o quê? Que esse campo vetorial ele não gira à medida que ele se propaga. Por exemplo, o campo gravitacional da Terra. Pode ver que ele tem simetria esférica aqui. Então, à medida que ele se propaga, ele não muda a direção dele, ele não gira, ele não roda. O rotacional dele é zero. E, lembrando também do cálculo 3, o Laplaciano. O Laplaciano pode ser aplicado em coordenada em campos escalares ou em campos vetoriais. São derivados seguintes. Aplicado em campo escalar ou aplicado em campo vetorial. Bem, o que a gente tem que lembrar também, de novo, o teorema da divergência, ou o teorema de Gauss, que diz que toda superfície engloba um volume, que é a integral de superfície de Fm ds, quer dizer, esse m é o vetor normal para fora da superfície, né? É igual a integral tripla do divergente de f dx dy dz, depende que coordenada que você está usando aqui. Então, é o teorema da divergência ou o teorema de Gauss. O teorema de Stokes, que é a integral de linha de f dl, a gente chama isso aqui de... ela ficou conhecida como integral de linha, né, mas o mais correto são integrais curvilíneas. O que ela faz? Ela calcula a ação do campo vetorial sobre um circuito. Por isso que ela é chamada de circuitação. Essa integral de linha, eu posso transformá-la numa integral de superfície, em que essa integral é a integral de superfície do rotacional de f m ds, onde esse m também é o vetor normal para fora da superfície, dado pela regra da mão direita. O que a gente tem que lembrar também de física 3 é que a carga contida no elemento eletrizado é a integral tripla da densidade volumétrica da carga vezes dV, que a corrente elétrica é a derivada em relação ao tempo dessa carga que está no circuito. A carga elementar, a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. 1 coulomb é 6,5 vezes 10 a 20 elétrons em falta, se o corpo estiver eletrizado positivamente, ou 6,25 vezes 10 a 20 elétrons em excesso, se esse corpo estiver eletrizado negativamente. Tá? Lembrando também da física 3 da equação da continuidade. Ela fala que o divergente desse vetor, que é o vetor densidade superficial de corrente, é igual a menos d rho dt. Isso aqui está dizendo simplesmente que a carga que entra no circuito é a mesma carga que sai do circuito. Por isso que ela chama equação da continuidade. Esse J é o número de elétrons por unidade de volume, vezes a carga do elétron, vezes a velocidade que os elétrons estão percorrendo o circuito. E a densidade volumétrica de carga é dq dv. Então, após esse breve detalhe de cálculo 3, física 3, vamos às equações de Maxwell. Bom, ela tem as formas integrais e as formas diferenciais. Qual a grande importância dessas equações? Que o Maxwell, ou Maxwell, conseguiu resumir toda a extensa teoria do eletromagnetismo em 4 equações que vocês verão agora. Tá? E através de considerações puramente matemáticas, porque na época dele não existia a onda eletromagnética, usando propriedades desses operadores, ele chega numa equação de onda, que nós veremos já já.
A forma integral da primeira equação de Maxwell, também chamada de lei de Gauss do eletromagnetismo, diferente do teorema de Gauss lá da matemática, diz que a integral de superfície de EM ds é 1 sobre epsilon zero é permissividade dielétrica, no caso aqui do vácuo, se fosse um meio qualquer, seria do meio, é igual a integral triplo de ρ dv, onde ρ é a densidade volumétrica de carga. Se eu aplicar o teorema, nota que aqui eu tenho a integral de superfície, aqui é uma integral de volume. Se eu aplicar o teorema de Gauss, lá da matemática, eu venho aqui, aplico esse teorema, ou seja, transformo essa integral numa integral de superfície, eu posso cancelar as duas integrais dos dois lados e chego na forma diferencial da primeira equação de Maxwell. O divergente de E é ρ sobre epsilon zero. Esse divergente tem a ver com o fluxo de vetores desse campo vetorial sobre uma superfície. Essa equação está dizendo que se não tiver carga nenhuma naquele local, o divergente de E é igual a zero. Ou seja, esse campo vetorial não diverge. Se você colocar uma carga positiva, você vai provocar uma divergência do campo elétrico, saindo para fora da carga. Se você colocar uma carga negativa, você vai produzir uma divergência desse campo elétrico para dentro da carga. Essa é a razão do que todo mundo conhece, né? Que cargas e sinais opostos se atraem, de mesmo sinal se repelem, devido às linhas de campo aqui. Então, notem que a equação de Maxwell, ela mostra para a gente o que acontece no macro e também o que acontece no micro. Então, além de ser coerente com a teoria da relatividade, ela é coerente também com a mecânica quântica, 50 anos antes. Tá? 50 anos antes da teoria da relatividade e praticamente 60 anos antes da mecânica quântica. Porque ela é compatível, ela é invariante, ou seja, ela não varia segundo uma transformação de Lorentz na relatividade. E as leis de Newton variam. E essa foi a ousadia de Einstein. Ele modifica as leis de Newton e mantém as equações de Maxwell. Por isso que elas são muito famosas, as equações de Maxwell. Então, nota que ela já começa a explicar todo o eletromagnetismo em apenas uma equação. A lei de Gauss, esse aqui é o campo elétrico, o campo magnético, fala que esse fluxo do vetor B dentro da superfície é igual a zero. Ou seja, esse campo vetorial não sai da superfície. Analogamente, se eu aplicar o teorema de Gauss aqui, que eu mostrei anteriormente, né, eu chego que o divergente de B é igual a zero. O que significa isso? Que as linhas de campo magnético não divergem. Que é o polo norte do ímã, que é o polo sul do ímã. A linha de campo sai do norte, morre no sul. Sai do norte, morre no sul. Certo? São linhas fechadas. Diferente do campo elétrico, são linhas abertas. Apesar de ter uma relação entre esses dois campos, né? Que é o campo eletromagnético. A forma integral da terceira equação de Maxwell é a lei de Ampère, que diz o seguinte, que se você... Isso aqui é a intensidade de corrente elétrica. Se você tiver num condutor, passando carga elétrica no condutor, gera um campo magnético em volta desse fio. Isso aqui é a corrente elétrica que está passando no fio. A ousadia de Maxwell foi acrescentar esse termo aqui que ele chama de corrente de deslocamento. Ele pensa, se a carga está em movimento, esse campo elétrico também está variando com o tempo. Se ele também está variando com o tempo, ele vai contribuir para o campo magnético. Essa foi a grande jogada de Maxwell, a corrente de deslocamento. Antes dele, a lei de Ampère era só isso daqui. Isso aqui é aquele famoso I, do U igual a RI, que vocês viram, deve ter visto no ensino médio. O I vai ser essa integral, porque esse vetor J, ele é tipo de uma quantização do fluxo de elétrons que está havendo dentro do condutor. Essa integral te dá a intensidade da corrente elétrica. Se eu usar o teorema de Stokes, eu mostrei que a integral de FdE é a integral de superfície do rotacional de Fm ds
Note que aqui eu tenho integrais de superfície. Eu transformo essa integral de superfície numa integral de linha, numa integral curvilínea, cancelo as integrais dos dois lados e chego nessa forma diferencial da terceira equação de Maxwell. Diz que aparece um campo magnético se tiver uma corrente elétrica se deslocando e o campo elétrico variando devido a esse deslocamento da carga elétrica. Note que isso aqui é o que acontece no micro, isso aqui é o que acontece no macro. E de novo, repetindo, todo o eletromagnetismo está resumido nessas equações. A quarta equação integral, que é a lei de Faraday do eletromagnetismo, geração de corrente alternada, diz o seguinte: você gera uma corrente alternada, através de um campo elétrico induzido, vai aparecer um campo elétrico induzido, a circuitação, certo? Você tem um campo E, a projeção desse campo sobre esse L vai dar circuitação. Como vai surgir esse campo elétrico induzido, essa força eletromotriz induzida? De três maneiras. Mudando o fluxo do campo magnético, a derivada, isso aqui é uma derivada, certo? Isso aqui é a integral de superfície. Ou mudando a área da superfície por onde passa esse campo magnético, ou mudando a direção desse campo magnético sobre a superfície. Por isso que aparece ddt aqui. Minha louça está com defeito, mas aqui é d dividido por dt. Tá? É como gera energia elétrica nas usinas, né? Força eletromotriz induzida. Você tem uma turbina girando, um campo magnético passando por ela. À medida que a turbina vai girando, vai variando esse fluxo, vai aparecer uma força eletromotriz induzida. A frequência, o polo positivo e negativo dessa força eletromotriz induzida vai depender da frequência dessa turbina. Procedendo de maneira análoga a essa, transformando essa integral de superfície numa integral de linha, cancelando as integrais dos dois lados, a gente chega na quarta equação diferencial, na quarta forma diferencial das equações de Maxwell, que está dizendo que o rotacional do campo induzido que vai aparecer depende do quê? Da variação do campo B, que nós vimos que pode ter três tipos de variação. Esse no macro, esse no micro. Esse menos vem da lei de Lenz, que o fluxo que aparece numa esfera, devido à variação do campo magnético, sempre aparece no sentido de anular o aumento daquele fluxo. É tipo da terceira lei de Newton aplicado no eletromagnetismo, né? Cada ação tem uma reação igual e contrária. Ou seja, se você tiver uma esfera aqui, aproximar o polo norte dela, aparece uma corrente induzida aqui. Quando você afasta o polo norte, aparece essa corrente induzida. Então ela vai alternando. Afasta, aproxima, ela vai mudando o sentido, ou seja, corrente alternada. Bom, e a onda eletromagnética? Maxwell, brincando com essas equações, pensou o seguinte: olhou essa propriedade de operadores vetoriais, rotacional do F é igual o gradiente do divergente de F menos o laplaciano de F. Quem não tiver nada para fazer hoje ou nos próximos dias, tenta provar essa expressão aqui. É bem grande, mas dá para provar. Demora um pouco, mas dá. Então, os operadores vetoriais, a gente tem várias propriedades de operadores. Ele pega essa propriedade e calcula isso daqui usando as equações de Maxwell num local onde não tem corrente elétrica e não tem densidade de carga. Ele faz essa suposição, tá? No espaço vazio, no vácuo. Aplicando essa expressão nessa expressão aqui, ó, se eu colocar J igual a zero, esse cara passa a ser zero também, tá certo? Quando eu coloco esse cara aqui, ó, zero, o J igual a zero, e calculo o rotacional do rotacional de B, usando a lei de Ampère, esse cara é zero, vai dar μ0, ε0, ddt do rotacional de E.
Eu posso tirar essa derivada para fora do rotacional. μ0 é permeabilidade magnética do meio, no caso aqui o VAR. ε0 é permissividade dielétrica do meio, no caso aqui é o VAR. Tá? Constante que na época de Maxwell já era bem estabelecido, bem conhecido. Se eu pegar o rotacional de E aqui, ó, e usar a quarta equação de Maxwell, que vai dar menos dB dt, né, ou B ponto, né, quando ele entrar nessa expressão aqui, como eu tenho a derivada ddt aqui, e como B já é uma derivada, vai aparecer uma derivada segunda aqui. Então Maxwell chega nessa expressão aqui, ó, menos Laplaciano ao quadrado é igual a menos y0 y0 d2b dt2, que é essa expressão aqui. Mas, para surpresa dele e de todos, por incrível que pareça, 1 sobre essa raiz nada mais é que a velocidade da luz ao quadrado. 300 mil km por segundo. Então, ele coloca essa expressão aqui e chega nessa equação. Mas todo mundo sabia na época que uma equação desse tipo, em 3 dimensões, é uma equação de onda. Toda equação de onda, seja mecânica ou eletromagnética, ela tem essa equação diferencial aqui, onde aqui é a velocidade dela ao quadrado. Ou seja, ele acaba de descobrir que essa onda eletromagnética viaja a 300 mil km por segundo. Na época foi um escândalo, né? O Maxwell era escocês, deve estar tomando muito uísque, ficou louco. Falou, bom, mas eu cheguei nessa expressão através de considerações puramente matemáticas. Mas ninguém acreditou. 15 anos depois, o Hertz emite a onda eletromagnética, que nada mais é do que consequência dessas equações. O que é uma onda eletromagnética? Uma onda, por exemplo, uma onda mecânica, eu tenho uma corda aqui na minha mão, eu produzo um pulso nela. O que é um pulso? A variação da posição no espaço de uma grandeza física, no caso aqui é a posição do corpo no espaço. O que é uma onda? É uma sucessão de pulsos. Então, uma onda eletromagnética nada mais é do que a aplicação dessas equações. Se eu pegar um objeto eletrizado, uma carga, e ficar fazendo um pulso nessa carga, o que acontece? Vai aparecer um campo elétrico induzido variando no tempo. Esse campo elétrico induzido variando no tempo vai produzir um campo magnético também induzido, também variando no tempo. Essa indução eletromagnética viaja 300 mil km por segundo, que é uma onda eletromagnética. A energia que ela propaga, a gente chama de vetor de Point, 1 sobre μ0 e vetor B, isso aqui é um produto vetorial. Então, 15 anos depois, eles foram ver que Maxwell estava certo. Além de descobrir a onda eletromagnética, suas equações eram compatíveis com a mecânica quântica e também com a teoria da relatividade.